Olá, bem-vindos ao canal Fellow Nerds e esta é a nossa segunda aula de inglês. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos falar sobre os artigos, que são artigos em português. Nós temos dois grupos, são os definidos e os indefinidos. Exemplos abaixo. Os definidos são o, a, os, as, o menino, os meninos, a menina, as meninas. Estou a falar de uma coisa específica. Você viu o menino? Não é qualquer menino, é um menino que já está no contexto da conversa ou que já sabemos quem é. Os indefinidos. Um, uma, uns, umas. Um menino, uns meninos, uma menina, umas meninas. Você viu um menino? Aí já não é um menino específico, pode ter sido qualquer menino. Então nós temos essa diferença. A casa, uma casa específica, uma casa. Pode ser qualquer casa. Esta é a casa que eu busco. Está especificado. Eu preciso de uma casa. Uma casa, qualquer casa, não sei qual ainda. Então, para quem já não sabia o que era artigo, acabou de aprender. Os artigos no inglês também se dividem em dois grupos, os definidos e os indefinidos, porém são 1000 vezes mais fáceis do que os nossos. Porquê? Dos definidos que nós temos o, a, os, as, existe um, esse THE, que é o the, e os indefinidos, uma. Em inglês só existem dois que na verdade é a mesma coisa, é a e n. Eu vou explicá-los separadamente, focado no pronúncio do artigo definido. The possui duas pronúncias que variam de acordo com a letra da palavra seguinte, e este the vale tanto para o singular como para o plural. Vale também para o masculino e para o feminino, não tem essa distinção, vale para qualquer coisa sobre a pronúncia. Basicamente, se a palavra que vem à frente do the for começada por uma vogal, então ele tem som de i, então é the. Mas se for uma consoante, tem som de a, então é the. The. Embaixo nós temos o exemplo. Entre essas barras laterais é a forma da pronúncia IPA. Não sei se alguém tem conhecimento. Existe um alfabeto internacional com símbolos para os fonemas e ele pode ser usado em qualquer uma das línguas. É basicamente para vos ensinar como falar. É o que os linguistas usam para conseguir falar uma língua mesmo que não saibam. É uma coisa muito importante de saber e também costuma vir nos dicionários de idiomas para a pronúncia correta. Então aí em cima nós temos o que vem antes de uma consoante. The, com som mais de A. The man, the house, the place, the tree, the job. The man, the house, the place, the tree, the job. Perceberam que o som é the. Agora o de baixo é the apartment, the airplane, the arrival, the arm. The apartment, the airplane, the arrival, the arm. Então o som foi the. A configuração básica é, como vocês podem ver no GIF ao lado, é com a língua entre os dentes e o ar passa com esta configuração. É quase um sopro. O ar sai, só que o ar tem de sair de duas maneiras. A primeira é mais parecida com um sopro, como se fosse um F, um S ou mesmo um T mais suave. Não sei se o meu microfone é capaz de captar, mas ficaria algo como tha, the. É mesmo esse vento. E a segunda maneira, que é a maneira do artigo que eu vos ensinei hoje, há pouco, é uma maneira vibrada. Quase como se fosse um Z, mas também um D, um T mais forte. Então, a mesma configuração, a língua sempre entre os dentes, porém desta vez a língua precisa vibrar. The, da, the. Vocês conseguem perceber assim? Se não perceberem, ou se mesmo quiserem, por favor escrevam nos comentários que querem um vídeo somente sobre este som e eu posso mesmo gravar a maneira como eu pronuncio e aparecer e dar dicas de como vocês podem pronunciar isso corretamente, porque esta é uma coisa muito importante para a pronúncia ficar bonita e não ficar engraçada. Porque às vezes as pessoas podem substituir este fonema por outro e originam outra palavra e acabam por dizer aquilo que não querem. Vou só vos dar um exemplo. Espero que o meu microfone consiga captar. A palavra think com esse TH. Think é pensar. Mas a palavra sink com S é a pia, ou mesmo afundar. Por exemplo, afundar um navio. Pois bem, agora nós temos
o artigo indefinido do inglês, que, como eu já disse, são duas formas e valem apenas para o singular, no masculino e no feminino. Porém, essas duas formas são equivalentes, ou seja, ambas valem a mesma coisa, só são duas formas com relação à pronúncia. A primeira, que é o A, solitário, ela vem antes das palavras que começam com consoante, e o N, que é o AN, começa antes das palavras, vem antes das palavras que começam por vogal. Então nós temos a man, a house, a place, a tree, a job. Outra vez. A man, a house, a place, a tree, a job. E o an apartment, an airplane, an arrival, an arm. Para vos deixar com pronúncia ainda mais bonita e ainda mais nativa, este N deve se unir com uma vogal da palavra que vem a seguir. É uma ligação. Observem, não é an apartment, é ena, an apartment, an apartment. Não é an airplane, é an airplane, an airplane, an arrival, an arrival, an arm, an arm. Nós fazemos isso muito no português e os falantes da língua inglesa também. Na verdade, quase todas as línguas, não são todas, mas a maioria das línguas tem esta tendência na fala nativa de juntar muitos sons, principalmente se terminam em consoantes e a outra começa em vogal. Então, lembrem-se sempre de fazer essa junção para parecerem mais nativos ou mais fluentes. Duas curiosidades que eu coloquei lá embaixo. A primeira é que a forma A às vezes pode ser pronunciada como EI na pronúncia. É para dar ênfase a uma coisa que queres dizer. A man, a house, a place, a tree, a job. Apenas uma maneira de dar bastante ênfase. E ali embaixo, e o meu corretor corrigiu o N para NA, mas vocês sabem que é AN. Pois bem, ele às vezes também pode ser falado como AN, mas isso é uma questão de sotaque. Eu vos recomendo sempre falar N. An apartment ou an apartment. An airplane, an arrival, an arm, an arm. Bem, é questão de sotaque. Agora também estes substantivos, esses nomes que eu ensinei nesta aula, e além disso outros, eu coloquei aqui para vocês saberem a tradução e também poderem fazer esta questão, saber se eles vão com the ou the, ou a ou n. Podem fazer isso nos comentários e eu vos ajudo a saber qual é a maneira certa de falar ou de escrever com os artigos definidos e indefinidos. Apartment, apartamento, airplane, arrival. Arrival pode ser a chegada, sim, de uma pessoa, mas também, por exemplo, se tivesse arrivals com S no final, poderia ser aquele lugar no aeroporto onde os aviões chegam, onde as pessoas, no caso, que vieram no avião saem, a chegada. Arm, man, house, place, tree, job, tar, boss, bike, bed, boy, woman, class, ou mesmo class, photo e fish. Aí eu já penso, talvez que seja melhor na próxima aula vos ensinar as coringas da pronúncia das palavras em inglês. Às vezes vocês vão poder ler palavras mesmo sem saber o que elas significam. Vou-vos ensinar isso na próxima aula. Então é isto. Não se esqueçam de comentar e não se esqueçam de colocar as dúvidas ou pedidos de próximos vídeos. E até a próxima. Tchauzinho. Bye bye.